O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está no ar o UFPR Notícias desta segunda-feira, dia 22 de maio. A partir de agora, a gente traz para você as últimas notícias da Universidade Federal do Paraná. Há 3 anos, o mês de maio ganhou uma cor aqui no Brasil. O amarelo, que no trânsito significa atenção. E exatamente com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo, o movimento Maio Amarelo foi criado, uma campanha apoiada pela UFPR, que neste ano organiza uma mostra. A colaboração da universidade nesse trabalho de conscientizar a sociedade vem por meio de uma exposição, #Partiu Ficar Vivo, criada pelo Grupo de Pesquisa em Trânsito e Transporte Sustentável da Universidade Federal do Paraná. A ideia é justamente provocar a reflexão nas pessoas sobre essa questão do trânsito. Aqui ao meu lado está a Alessandra Bianchi, que é a coordenadora do grupo. Alessandra, de que maneira vocês pretendem levar essa conscientização aí às pessoas? Então, nós sabemos que no Brasil, a cada ano, morrem mais de 40 mil pessoas em eventos no trânsito. E essa exposição é um convite para que as pessoas reflitam que isso que nós temos chamado comumente de acidente, na maior parte das vezes, poderia ser evitado. Ou seja, não seriam de fato acidentes, mas seriam eventos que nós poderíamos, com algumas precauções, ter evitado e, portanto, evitar um grande número de mortes e de feridos graves. O que vocês apresentam nessa exposição? Então, nós apresentamos uma sequência de notícias, onde foram noticiadas mortes ou casos sérios do trânsito, e mostramos qual é o comportamento que poderia ter ajudado a evitar a morte ou minimizar as consequências. Essa é uma campanha que não é só para o público acadêmico, né? Também para a sociedade de uma forma geral. Exatamente. Então, todos convidados, ela está acontecendo no prédio central aqui da universidade, no prédio histórico, na Santos Andrade. A ideia é que a campanha vai circular em outros espaços da universidade, inclusive em outras instituições de ensino superior, tanto aqui no Paraná como em outros estados. Aqui no prédio histórico deve ficar até quando? Já tem uma ideia e qual é o próximo local que deve receber a exposição? Ela deve ficar até quarta-feira à noite aqui no prédio histórico e a ideia depois é que ela vá para o Politécnico. Legal, Alessandra, agradeço pela participação aqui no UFPR Notícias. Lembrando que o prédio histórico da UFPR fica aberto das 7 da manhã às 10 da noite. Está aberta a temporada 2017 da Orquestra Filarmônica da UFPR. Com o espetáculo Espírito Germânico, o grupo traz notas de grandes compositores como Atterberg e Beethoven. Na quarta e na quinta-feira, a apresentação romântica inspirada no escritor alemão Goethe. Mais forte é a sombra onde há muita luz, começa às 8 horas da noite no Teatro da Reitoria. A entrada é gratuita e as informações completas você encontra no site da UFPR, www.ufpr.br. Depois de um fim de semana chuvoso em praticamente todo o Paraná, a semana começa com um tempo mais estável no estado. Vamos conferir agora como ficam as temperaturas nos próximos dias, na previsão do CIMEPAR. As áreas de chuva se afastam em direção ao oceano e ao sudeste do país. Com isso, as condições de instabilidade no Paraná diminuem nesta segunda-feira, mas as temperaturas seguem amenas em quase todo o estado. No litoral, as máximas não passam dos 21 graus. A terça-feira amanhece fria em Curitiba, onde as temperaturas variam entre 10 e 20 graus. Já em Toledo, a máxima é de 23 graus, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva à noite. E a quarta-feira deve ser ensolarada em Jandaia do Sul e em Palotina. As temperaturas por lá vão variar entre 17 e 26 graus. Na reportagem especial de hoje sobre grandes clássicos da literatura, vamos falar de uma obra que foi publicada em 1902 por um jornalista carioca. O palco é a Bahia e a história gira em torno de uma guerra de canudos. Já sabe de que livro estamos falando? De Euclides da Cunha, Os Sertões. Uma guerra registrada pelos olhos de um jornalista e contada pelas palavras de um romancista.
Assim nasceu Os Sertões, a maior obra de Euclides da Cunha, publicada em 1902. Considerada uma das obras-primas da literatura nacional, ela descreve o conflito entre a população do vilarejo baiano de Canudos e o exército brasileiro. Euclides foi enviado para Canudos como correspondente pelo jornal A Província de São Paulo, hoje o Estado de São Paulo. As intenções do jornal eram claras: criminalizar o movimento baiano, acusando-o de ser antirrepublicano. Mas o autor assumiu uma posição ambígua em Os Sertões. Ao mesmo tempo em que retrata o sertanejo de forma pejorativa, reconhece esse personagem como componente do ser brasileiro. Nesse período, ele manda então algumas reportagens, alguns artigos que saem nesse jornal, dentro da perspectiva que era da época, que era considerar os sertanejos os bandidos, os traidores da pátria, que lutavam contra a República. Vamos lembrar que isso era no período do início da República, né? A República era ainda muito jovem, e os adeptos de Antônio Conselheiro haviam sido considerados traidores da pátria e que queriam restaurar a monarquia. O cenário era uma república recém-instaurada, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A crise econômica e a seca marcavam a realidade de todo o interior nordestino. A comunidade de Canudos, no interior da Bahia, vivia à mercê dos grandes proprietários de terra da região, do desemprego e da falta de recursos. A população era devota de Antônio Conselheiro, uma figura que pregava a salvação através da fé e da busca por autonomia. O peregrino era considerado um messias pela população de Arraial de Canudos. Sob seu comando, a comunidade cresceu e se tornou uma das maiores cidades do Nordeste, com 25 mil habitantes. Organizada, religiosa, produtiva e comunitária, a comunidade foi vista como uma ameaça à República. Em 1896, o exército deu início a uma série de investidas contra a população, que resistiu a 3 ataques. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões como forma de contar mais profundamente o que tinha presenciado. Esse livro é uma espécie assim de tocar a consciência dos brasileiros sobre as injustiças decorrentes da falta de compreensão de que não se tratava de uma luta da civilização contra a barbárie, como se havia entendido na época, mas que se tratava, sim, da necessidade de inclusão destes brasileiros na nacionalidade. Uma das características pré-modernistas do livro é o regionalismo, que enfoca as pessoas comuns e não as elites, como era a tradição na literatura. O cenário da obra é o sertão nordestino, a relação entre o povo sertanejo, as secas e a exclusão social. Essa consciência de que o que se quer dizer tem que ser dito na forma de dizer. Não é que existe uma forma e existe um conteúdo. E o Euclides encontra a forma ideal, de forma... não sabemos o quanto ele tem consciência desse estilo que usa, das escolhas que faz, mas ele sabe fazer as escolhas precisas para mostrar as contradições do Brasil, para mostrar a densidade e especialmente a dramaticidade daquele momento. Euclides foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903, um ano depois da publicação. A obra é considerada um marco para a cultura brasileira por ser fundamental na compreensão da formação histórica do país. No programa Entre Linhas, aqui da UFPR TV, você confere a versão completa sobre essa obra e também sobre várias outras produções literárias nacionais e internacionais. Antes de encerrar essa edição, você confere o depoimento da Helena Fernandes. Ela é egressa do curso de Letras da UFPR. Confira. Eu valorizo a UFPR porque isso me possibilitou olhar para o mundo com um novo olhar e porque eu posso estar aqui dando aula agora. Se você quiser enviar um vídeo como o da Helena, basta publicar na sua rede social usando a hashtag #ValorizaUFPR. Nós encerramos essa edição de hoje do UFPR Notícias, lembrando que você pode conferir esse e outros programas da UFPR TV no nosso site e também nas nossas redes sociais. Eu agradeço a sua companhia, uma boa semana para você.